Nosso grupo ficou com o tema avaliação psicológica no contexto de reprodução humana assistida. E é imprescindível, muito importante, que haja uma avaliação psicológica nesse contexto. Mas por que é tão importante? Vou explicar primeiro o que é a reprodução humana assistida. Reprodução humana assistida são técnicas desenvolvidas para pessoas que não conseguem engravidar do modo natural, elas conseguirem gerar filhos. E como são essas técnicas? Essas técnicas são técnicas de reprodução humana assistida. São técnicas de baixa complexidade e alta complexidade. As técnicas de baixa complexidade são coito programado e inseminação artificial. As técnicas de alta complexidade são fertilização in vitro e útero de substituição, que fertilização in vitro é comumente conhecida como bebê de proveta e útero de substituição é comumente, popularmente conhecida como barriga de aluguel. Então, essas são as técnicas de reprodução humana assistida. Quem procura esse tipo de tratamento, esse tipo de técnica e se submete a fazer uma técnica dessa? Casais heterossexuais que são inférteis, que já tentaram de várias formas, por tempos e tempos, e não conseguiram de forma natural ter um filho. Ou até já tentaram, já geraram um filho ou perderam, né, na gestação. Então, são pessoas que geralmente procuram esse tipo de clínica, esse tipo de tratamento. Pessoas independentes que pensam em fazer uma produção independente, ter filhos solteiros, né, criar filhos solteiros, homens ou mulheres. E tem também casais homoafetivos que não podem ter filho da forma natural e procuram uma técnica de reprodução humana assistida para conseguir ter filhos. Então, esses são os tipos de pessoas que vão procurar esse tipo de clínica. Mas por que é necessário uma avaliação psicológica? Porque é importante avaliar se a pessoa está apta ou não para fazer esse tipo de técnica, esse tipo de procedimento, esse tipo de tratamento. Por quê? No caso de casais homoafetivos que já chegam numa clínica com estigma da sociedade, rejeitado pela sociedade, desprezado pela sociedade, sofrem o preconceito, né? Então, são pessoas que já chegam com certos problemas emocionais, dificuldades, fragilidades emocionais, e é necessário fazer uma avaliação psicológica para saber se essas pessoas estão aptas ou não para fazer um procedimento desse. Por quê? Porque além da pessoa vir com todos esses problemas, ela pode fazer esse tipo de técnica e dar errado, porque não é 100% eficaz. Então, a pessoa tem que fazer esse tipo de avaliação. No caso de casais heterossexuais, são casais que chegam muitas das vezes com crises conjugais, porque quando eles não conseguem ter essa fertilidade, eles entram em conflito perguntando de quem é a culpa, se a culpa é do homem, se a culpa é da mulher, de quem é a culpa de a gente não ser fértil. Tem também as frustrações das tentativas não exitosas. Tem também a exclusão social, que ainda existe um certo preconceito para casais que não têm filhos. Tem os medos, as angústias, os conflitos, toda essa dificuldade que passa ao longo da vida. E muitos casais, eles quando vêm procurar uma clínica, eles já tentaram por muitos anos e não conseguiram. Então, é necessário fazer essa avaliação psicológica. E se por um acaso esse casal não tiver apto para fazer, ele pode adiar e pode ter um acompanhamento psicológico para que ele consiga
está apto para fazer esse tipo de técnica. Então, o papel do psicólogo não vai ser só de avaliar psicologicamente, de fazer essa avaliação, não somente isso, mas também de dar um apoio psicológico, um apoio emocional, de dar esse acolhimento, de dar esse acompanhamento psicológico para essas pessoas que chegam com tantos problemas emocionais devido a tantas perdas, frustrações, dores, angústias. Então, eles precisam desse acompanhamento psicológico, desse acompanhamento psicoterápico. Então, é interessante que no Brasil os planos de saúde eles não cobrem. Quem quer fazer uma técnica de reprodução humana assistida ou faz no hospital particular, o custo é muito alto, por isso que os planos de saúde não querem cobrir, ou faz pelo SUS. Mas como é o tratamento de reprodução humana assistida no SUS? No nosso país, nós temos apenas 9 hospitais distribuídos no país que fazem esse tipo de tratamento pelo SUS. Inclusive aqui no Nordeste nós vamos ter em Pernambuco e no Rio Grande do Norte um hospital em cada um desses estados que fazem pelo SUS. Mas há todo um passo a passo para a pessoa conseguir esse tratamento. E depois de todo esse passo a passo, começando pela unidade básica da família, essas pessoas vão se submeter a entrar na fila. Essa fila ela pode durar entre 3 ou mais de 3 anos, aguardando, né? E se essas pessoas não conseguirem, elas podem também entrar na justiça para conseguir que o SUS financie esse tipo de tratamento. Só que não é tão fácil assim, porque o SUS ele faz a técnica de reprodução humana assistida, mas o SUS ele não cobre nenhuma medicação. E as medicações a qual a pessoa se submete são caríssimas. Então, de todo jeito, a pessoa tem um gasto muito grande. E também tem os exames, é todo um processo. Não é só uma visita a um médico, uma ultrassom e está tudo resolvido. Não é só isso. É um procedimento muito desgastante, demorado. É necessário fazer muitos exames, é necessário tomar uma medicação, é necessário um acompanhamento, é necessário muitos procedimentos para se fazer uma técnica de reprodução humana assistida. Então, no país que nós vivemos, tem todas essas dificuldades e que isso aumenta mais ainda o problema. Por quê? Para a mulher, depois dos 42 anos de idade, diminui muito a probabilidade dela ter um êxito quando ela faz esse tipo de técnica. É muito difícil. Quanto maior a idade da mulher, mais difícil ela é de ter um êxito com uma técnica de reprodução humana. Então, quanto mais demorado, mais difícil. Isso também prejudica o psicológico dessas pessoas que procuram, né? Porque quanto maior o tempo que é demorado, mais difícil fica. E a pressão aumenta, o desgaste emocional aumenta e os problemas emocionais aumentam. Então, o papel do psicólogo é muito importante nesse tipo de procedimento. Nós também vamos ver que a idade limite para fazer esse tipo de procedimento no Brasil, no máximo de 50 anos. E a idade aproximadamente que é submetido a esse tipo de tratamento é de 35 a 45 anos, né? Que é feito que é indicado na realidade esse tipo de tratamento. Então, é um tratamento onde as pessoas vão à procura e elas já vêm de muitos problemas conjugais, problemas de relacionamento, problemas sociais, né, problemas, conflitos internos devido às perdas, às tentativas que não são exitosas, devido às dificuldades. Devido a tudo isso, essas pessoas
ela já vem com um problema emocional muito grande, uma fragilidade emocional muito grande. E quando elas chegam, elas ainda têm que se dar conta de que vão gastar muito e não sabem se vão ter êxito. Então, é muito difícil e é muito interessante um psicólogo estar acompanhando, não só avaliando, mas também acompanhando, para preparar essas pessoas para tentar e estar preparada para se frustrar e tentar novamente. Sem contar que quando envolve muito gasto financeiro, isso dificulta ainda mais, né? E nós vamos ver agora as outras participantes do grupo, elas vão explicar cada tipo de técnica que é feito na reprodução humana assistida, passo a passo. E nós vamos ver isso agora. O coito programado ou namoro programado é um tratamento simples de baixa complexidade na reprodução assistida humana. Consiste em estimular a ovulação e auxiliar os casais nesse processo no momento, e orientá-los no momento mais adequado, no momento correto para terem relação sexual. O casal que pensa em fazer esse tratamento do coito programado precisa buscar, em primeiro lugar, orientação profissional e orientação também com psicólogo para nesse processo de tratamento, nesse processo de tentativa, que é que gera muita ansiedade, que gera várias incertezas, para que eles estejam sendo avaliados, acompanhados, para que esse processo seja um pouco mais leve. Alguns exames obrigatórios que precisam ser feitos nessa etapa seriam os exames para verificar as trompas pévias, para verificar a anatomia das trompas e também um exame, uma transvaginal, ultrassom transvaginal, que é muito importante, e também um espermograma completo para verificar a qualidade desse sêmen. A idade propícia para esse tratamento seria dos 35 anos a mais de 35 anos. Casais que já vêm tentando há algum tempo e não conseguem engravidar ou que possuem algum distúrbio ovulatório. O tratamento, ele consiste em medicamentos para produção e crescimento de folículos e também o acompanhamento de uma vida saudável, de uma alimentação saudável. Tudo isso contribui para o sucesso desse tratamento do coito programado ou namoro programado. A maioria dos casais que tentam obtém sucesso. E vou falar sobre a inseminação artificial ou inseminação intrauterina. É um tratamento de reprodução humana que auxilia casais com diagnóstico prévio de infertilidade a obter a tão sonhada gravidez. É indicado para homens com problemas no espermograma, né, com espermograma alterado, mulheres com síndrome dos ovários policísticos ou problemas hormonais, também para casais com problemas imunológicos, situações onde o coito programado falhou e também vem sendo muito utilizado por casais homoafetivos. Existe uma condição, né? Existem condições para que seja feito essa inseminação artificial. A mulher, ela deve ter pelo menos uma das trompas abertas, livre, né? E o homem, ele não pode ter uma alteração seminal grave. Essa inseminação artificial é feita através da introdução de um sêmen processado dentro do útero da mulher. É um tratamento, é considerado um tratamento de média complexidade, né? É mais sofisticado do que o coito programado, porém mais simples do que a fertilização in vitro, né? Quando os casais chegam a procurar, seja uma inseminação artificial ou outro tipo de reprodução assistida, ele já vem de tentativas frustradas, né? Já vem de um processo cansativo,
já vem com o psicológico desgastado. Porque o ser humano, além de racional, ele é primitivo, traz toda aquela questão da perpetuação da espécie. Então, quando eles tentam, né, engravidar, a mulher tenta engravidar e não consegue, geralmente aquele casal fica se perguntando o porquê, qual o problema. Aí vem aquele sentimento de culpa, o sentimento de fracasso, né, que não deve ser tratado como um problema, e sim como uma condição. É aí onde entra o papel do psicólogo, né, que vai tratar esses casais, vai acompanhar esses casais, junto, né, à equipe médica que está avaliando esse casal, que está acompanhando esse casal neste processo de reprodução, né, o psicólogo vai tratar essa condição, né, vai ajudar esses casais a lidar com essa frustração, né, conversando, aconselhando, acolhendo. Essas terapias podem ser feitas individualmente ou em grupo, né, coletivamente, né, o psicólogo vai auxiliar esses casais a lidar com essa condição. Porque sempre é aconselhado, né? Sempre é aconselhado e sempre é feito a terapia. Porque não é 100%, né? Pode acontecer do procedimento falhar. Não é um procedimento 100%. O apoio psicológico durante o tratamento de infertilidade vem sendo cada vez mais consolidado como um fator determinante para os casais neste processo, né? Nessa jornada de conceber, né, uma criança. E vou falar sobre a fertilização in vitro. A fertilização in vitro é uma das técnicas da reprodução assistida. É um tratamento de alta complexidade que consiste em o médico, ele vai provocar, ele vai estimular essa ovulação por meio de medicação, porque essa medicação é hormônio. Então, tudo é feito através do acompanhamento de ultrassonografia transvaginal. O médico vai fazer esse estímulo nos folículos, né? E a intenção é que quanto mais folículo for injetado essa medicação, a maior quantidade de folículo, isso indica que vai ser maior quantidade de óvulo, que é o que importa na fertilização in vitro. Esse estímulo a essa ovulação dura cerca de 10 dias. Então, possivelmente, quando a equipe vê que a paciente já está prestes a ovular, então toda a equipe, juntamente com o casal, vai ser levado para o laboratório de reprodução, né? E aí, chegando lá, a paciente, ela toma anestesia, porque ela precisa dormir entre 20 a 30 minutos, que é para que ela não se mexa, não ocorra nenhum erro. Então, a partir do momento que ela é anestesiada, o médico vai fazer a ultrassom transvaginal mais uma vez, guiado por uma agulha, vai lá no ovário e aspira o líquido, né? Então, ele aspirou o líquido. Nesse momento, o parceiro também já está lá, né? E aí ele vai fazer a coleta dos espermatozoides. E com a ajuda da bióloga, ela vai separar ali os melhores espermatozoides para fazer a junção do espermatozoide com o material que o médico colheu, né, ali na aspiração. Então, juntos, ali o médico vai fazer a junção e aí é onde ocorre a fertilização in vitro. E depois de tudo pronto, o médico vai e introduz tudo isso que foi feita a junção, ali já está pronto, vai colocar no útero. O útero de substituição é um tipo de tratamento em reprodução humana assistida e que necessita-se de um útero, conhecido como barriga solidária. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, essa pessoa que irá emprestar o seu útero deve ter uma relação parental
com um dos parceiros e ser do grupo familiar até o 4º grau. Deve ser uma pessoa saudável, obviamente, e não pode ter uma idade muito avançada. As principais indicações para um tipo de útero de substituição são para as mulheres que não têm útero, que passaram pelo procedimento da esterectomia, ou até mesmo para as mulheres que tiveram uma ausência congênita do útero por uma má formação. Outro caso também que envolve o útero de substituição são para os casais homoafetivos que desejam ter filhos biológicos. Neste caso, necessita-se de uma doadora de óvulos. Desta forma, os óvulos obtidos pela doadora serão fertilizados com o sêmen de um dos parceiros. O embrião obtido será transferido para a barriga solidária. Essas são algumas opções em se realizar o útero de substituição ou a barriga solidária. E esse é um procedimento que proporciona a realização de sonhos de muitos casais que não podem ter filhos. Olá, estamos aqui com mais uma convidada que vai contribuir, com o contexto de reprodução assistida, vai falar sobre avaliação psicológica. E a nossa convidada é a psicóloga Lucélia de Oliveira, seja bem-vinda. E nós queremos perguntar para ela qual a função da avaliação psicológica no contexto de reprodução humana assistida. Vamos lá, Eve. Antes de dizer sobre a questão da avaliação, eu gostaria de falar que muitos casais, o indivíduo, quando procuram essa solução da reprodução assistida, esse tratamento, eles vêm já de várias frustrações, e já vêm já com a certeza da infertilidade. E aí eles vêm com muito medo, com insegurança, com incerteza, muitos ansiosos e vários sentimentos misturados, mistos, É uma emoção de sentimentos. E a avaliação psicológica ela tem como função não só fazer essa coleta de dados para saber se esse casal ou esse sujeito é apto a esse tratamento. Mas a psicóloga Patrícia Gramacho, ela é especialista no assunto e ela diz que é correto pensar que o plano principal é o emocional dessa avaliação, visto que o cuidado com esses aspectos psíquicos não envolve apenas a escuta do psicólogo para com esse casal ou para com esse sujeito, mas sim vem nessa questão desse sujeito ouvir, se escutar no seu falar, E isso é muito interessante. Como é que a gente consegue, A gente fala tanto às vezes e não consegue se ouvir. E ela traz isso, que se faz necessário essa escuta, mas principalmente levar a quem está falando a se escutar. Pensar não só no problema orgânico, mas perceber-se nessa infertilidade. Então, a avaliação psicológica ela tem como função isso, não só essa coleta de dados, que acontece com toda avaliação, a gente coleta dados, mas nessa questão emocional, no cuidar principalmente nesse emocional. E se o sujeito ou o casal não estiver apto para fazer essa técnica de reprodução humana assistida, o que fazer? Pronto, a Patrícia ela diz que aí pode encaminhar esse casal, esse sujeito, a uma avaliação terapêutica, Que é fazer terapia para se estabelecer emocionalmente e poder fazer o tratamento. É porque é necessário um preparo emocional para passar por essa técnica. Exato, porque ele já vem dessa iminência de morte, que é essa iminência de morte, por não poder gerar naturalmente, Então já vem com várias frustrações, provavelmente com várias tentativas, e aí vem vários sentimentos envolvidos. E se faz necessário esse acompanhamento psicológico. Maravilha! Como nós precisamos cuidar da nossa vida emocional. E geralmente as pessoas às vezes atropelam isso com o sonho de querer ter um filho, vou fazer uma técnica, vou realizar meu sonho, mas não se preocupem em se cuidar, Então, a psicóloga Lucélia de Oliveira está justamente pontuando isso, esse cuidado
com a nossa saúde mental, com a nossa saúde emocional. Antes de qualquer coisa, é o mais importante, é se cuidar. Isso mesmo. E nós sabemos que a reprodução humana assistida ela pode falhar, que ela não é 100%, né? Tem muitas pessoas que tentam várias vezes. Mas diante dessa realidade, como o psicólogo vai trabalhar na vida do casal a possibilidade de se frustrar mais uma vez? E aí é como foi falado, né? Esse encaminhamento justamente é para ele se cuidar do emocional, porque vai haver possibilidade, né? Todo tratamento, o médico já deixa ciente que pode haver a possibilidade de falhar, né? Nada é 100%. Mesmo na forma natural, quando se engravida, há a possibilidade da perda. E na reprodução assistida não é diferente, né? Pode vir a falhar. E aí se faz necessário esse cuidado no emocional, primeiramente, principalmente, levando esse casal, esse indivíduo a entender que mesmo se acontecer de falhar, pode haver outra tentativa e continuar trabalhando com ele sempre nessa questão emocional. A Patrícia ela fala algo muito interessante, esse perceber-se infértil. Quando há esse entendimento desse indivíduo ou desse casal, perceber-se infértil e que pode haver a possibilidade desse tratamento ser frustrado e sendo controlado ali os seus emocionais, sendo controlado os seus sentimentos, eu acredito que sim, evita muitas frustrações, né? Porque ele já sabe, já entende que na forma natural não vai conseguir. Então vão ser várias tentativas ou uma tentativa na questão da reprodução assistida para dar certo. Então assim, a avaliação psicológica ela vem nesse cuidado. A Patrícia Gramacho, ela é muito humana nesse sentido, né? Na especialidade dela, por isso, porque ela pensa muito nesse indivíduo, aonde ele está inserido, nesse cuidado emocional, e não só orgânico, e não só patológico, não só fisiológico, mas no psicológico também. E nós sabemos que muitos casais homoafetivos, eles procuram a reprodução humana assistida porque da forma natural eles não têm condições de gerar um filho, seja ele um casal homoafetivo masculino ou um casal homoafetivo feminino, eles não têm da forma natural condições de ter um filho, eles vão à busca dessa reprodução humana assistida. Agora, como você falou, essa pessoa está inserida num contexto, né? Tem que trabalhar essa questão na vida emocional da pessoa. E quando a gente vê o casal homoafetivo, geralmente a sociedade não aceita, há um preconceito, há um estigma sobre a vida desse casal. Às vezes até a família não aceita de eles fazerem uma reprodução não assistida para ter um filho. Então é bem complicado. Isso que eu ia falar, Eve, né? Assim, eu acredito que o peso maior não é só a sociedade, né? Quando essa família não aceita. Por isso que na avaliação se faz necessário entender aonde eles estão inseridos. Se aonde eles estão inseridos há uma aceitação, né, para essa questão do homoafetivo. Se há uma aceitação da família, com quem eles convivem, né? Porque aí, querendo ou não, dando certo vai vir uma criança. Então tem todo um contexto. Não é só assim, vamos fazer o tratamento e só. Existe todo um contexto, toda uma preparação e se faz necessário se conhecer, né, dessa questão psicológica, dessa questão emocional, se faz necessário, tanto para só um indivíduo ou para um casal, que seja um casal homoafetivo, se faz necessário se conhecer. E é interessante que eu conheço um casal hétero, que eles passaram por essa reprodução humana assistida, mas eles fizeram sem nem saber, com vergonha de ser estigmatizado. A família não sabia, os amigos não sabiam. Eu sabia porque era uma pessoa muito próxima e essa pessoa era confidente e me falou. Mas assim, eu não podia nem comentar porque eles estavam tão abalados de tentar tantas vezes, não conseguir, que eles tinham até vergonha de dizer para a sociedade, para a família, que eles iriam fazer uma técnica dessa. E isso mostra que eles não estavam bem para fazer, né? Exato. É porque, Eve, também muitas vezes se é falado dessa questão, porque muita gente não conhece, é algo tão novo, né? É tão recente, como podemos dizer assim, que às vezes são excluídos por pensarem dessa forma, porque as pessoas pensam que a gente só pode ter da forma natural. Então, se da forma natural não se tem, não pode ter filho. E aí,
por essa questão de pensar em ser excluídos, muitos não falam. E aí você percebe daí que não está bem emocionalmente para um tratamento. Porque aí quando se frustra nesse tratamento, aí o psicológico e emocional já não vai estar... A pessoa não se aceitou por Exato. ser infértil, Exato. né? É muito importante. Eu queria, desde já, agradecer à psicóloga Lucélia de Oliveira pela participação dela aqui, que foi muito boa, foi imprescindível para o nosso conhecimento, para concluir o nosso trabalho. E eu queria deixar para ela essa fala final, para ela falar sobre a importância de nós nos preocuparmos com a nossa saúde mental. Eve, antes de falarmos sobre isso e finalizarmos, eu gostaria de dizer algo, né, que Macedo diz. O trabalho do psicólogo, ele se situa nessa avaliação em 3 níveis: observação, o diagnóstico e essa intervenção. Então, quando vai fazer essa avaliação, se faz necessária essa observação de como está esse casal, esse indivíduo, no contexto em que ele vive, e entre eles dois mesmo, entre eles só, né? E o diagnóstico, se está apto ou não, e essa intervenção, se for necessária para essa avaliação terapêutica. Então, é muito importante entendermos, né, que o psicólogo ele vem com essa função nessa avaliação. E aí, para finalizarmos, a minha fala que eu deixo é o seguinte: eu sou da abordagem TCC, né? Teoria Cognitivo Comportamental. Então, eu gosto muito de dizer isso, que a gente pensa, sente e se comporta. Então, para um casal ou indivíduo, ele que está pensando neste momento em fazer um tratamento, essa reprodução assistida, ele tem primeiro pensar nessa questão, se está bem no pensar, se está bem no sentir, para que no comportamento dele, ele venha também estar bem, né? Todo o nosso comportamento, ele é mediante a um pensamento que não está bem, a um sentimento que não está legal, e aí eu vou me comportar também não muito legal. Mas se faz necessário, né, dentro desse tratamento, dessa busca na reprodução assistida, esse cuidar com o emocional, com o psicológico. E eu achei muito lindo que essa psicóloga Patrícia, especialista na área, ela traz muito isso. Ela é muito humana no pensar antes, não só no orgânico, no fisiológico, mas no psicológico, né? É tanto que, para se ter um laudo, para poder entrar no tratamento, se pede um relatório não só do médico, mas de um perfil psicológico, porque tem que estar bem no orgânico e no psicológico. Então, se faz necessário pensar nesse emocional, sim. Olá, tudo bem? Nós trouxemos aqui a nossa convidada. Ela fez uma técnica de reprodução humana assistida e ela está aqui para contar como foi. O nome dela é Raquel. Tudo bem, Raquel? Então, Raquel, qual foi a técnica de reprodução humana assistida que você fez? Eu fiz a FIV, a fertilização in vitro. Ótimo, fertilização in vitro. Você passou por alguma avaliação psicológica? Não, nenhuma. Não passou. O correto seria a pessoa que vai passar por uma técnica de reprodução humana assistida, qualquer uma delas, é necessário fazer uma avaliação psicológica. Mas no caso de Raquel, ela não passou por essa avaliação. O seu tratamento foi pelo SUS ou foi particular? Privado, particular. Foi particular. E não passou por nenhuma avaliação, não passou por um acompanhamento psicoterápico, não passou por uma avaliação psicológica, simplesmente foi direto no tratamento. Como foi para você e seu esposo esse procedimento, esse processo? Porque a gente sabe que não é só uma ida ao médico, existe todo um processo, medicação que tem que tomar todos os dias, uma preparação, muitos exames. Como foi esse processo para você e para seu esposo? Super cansativo, estressante, né? Porque assim, é todo um processo. Quando chegar a FIV, existe todos uns exames anteriores. E um dos exames que eu fiz, que é bem invasivo, eu saí do procedimento chorando porque eu estava cansada. Eu nem queria mais, na verdade, assim. Eu não aguentava mais passar por isso, né? E foi o último exame para fazer a implantação. Eu já tenho coletado os óvulos e ia fazer só a implantação, mas eu tenho que fazer esse exame antes de fazer a implantação. E eu saí chorando porque eu não aguentava mais, minha cabeça estava cansada. Eu não aguentava mais estar indo no médico sendo virado dos pés à cabeça para poder fazer
a FIV, né? E assim, mexeu muito comigo, mais comigo que com meu esposo. Meu esposo mais a parte organizacional da casa, financeira, e a minha foi a maior parte psicológica. Justamente por não ter passado por um acompanhamento psicológico, né? Raquel ficou muito abalada, tiveram muitos conflitos, né, no casamento, muitos dilemas, muitas dúvidas, muitos medos. 10 anos de casado, tentando ter um filho, nunca conseguiram e foram tentar com a técnica de fertilização in vitro. Mas, e aí, diante de um processo desse tão demorado, com tantos exames, com tantos procedimentos, com tanta medicação, um gasto tão alto, sem saber se ia ter êxito. Esse era o grande problema. Então, por isso que ela está dizendo aqui, que ficou tão mal, né, tão cansada, tão estressante o processo, tão cheio de conflitos, devido à falta de um acompanhamento psicológico que é imprescindível, muito necessário, né? Então, nós agradecemos aqui a participação de Raquel e queria deixar para ela essa última fala, para ela deixar uma reflexão para quem deseja ter um filho, nunca conseguiu. E assim, quem deseja fazer, que procure logo um tratamento psicoterápico, né? Então, eu quero deixar para ela assim, essa fala de final de reflexão para você. Isso, quem for fazer o tratamento de fertilização ou reprodução assistida, procure mesmo ajuda com terapia, psicologia, que seja, porque vai lhe ajudar. Porque assim, a gente sabe que o tratamento, a FIV, ela não é 100% segura, né? Assim, que vai dar certo. E ainda mais quando você não tem ajuda psicológica. A cabeça manda muito no corpo da gente, né? Então assim, se você não está bem, você pode colocar tudo de água abaixo. Todo o seu dinheiro investido, tudo que você investir pode ir embora ali, porque você não está bem, você começa a liberar hormônio de estresse e vai alterar na parte da reprodução, na verdade, né? Então assim, e quem tem sonho de ser mãe, vá atrás, busque, não desista e procure ajuda antes de ir para tratamento propriamente dito. Procure uma psicologia para lhe ajudar, lhe apoiar, porque assim, a cabeça da gente precisa estar bem para poder o corpo responder bem, senão vai ter que ir para água abaixo. E o interessante é que nós convidamos Raquel porque ela fez a FIV e ela teve êxito, ela teve sucesso. Diante do que ela relatou aqui, que saiu até de um exame chorando, né, tiveram muitos conflitos, muitos problemas emocionais, uma carga emocional muito pesada, principalmente para ela. Se ela tivesse feito e não tivesse tido êxito, talvez hoje ela tivesse um transtorno, ou tivesse um problema emocional muito mais grave, ou tivesse até uma depressão, ou qualquer outro problema emocional, ou até tivesse surtado. Então, a importância de fazer uma avaliação psicológica, um tratamento psicoterápico, um acompanhamento psicológico para fazer um procedimento desse. No caso dela, ela teve êxito e ela tem uma filha linda por nome de Giovana, que ela tem 2 aninhos, né? A primeira filha, a realização de um sonho através desse procedimento, dessa técnica avançada de reprodução humana assistida através da fertilização in vitro. E nós estamos aqui agradecendo a participação da nossa convidada. Muito obrigada. E é isso, gente.